Aula de ciências do dia 13 de outubro. Ó, essa é a capa do livro de ciências que a gente vai usar hoje, tá? Então, a gente vai abrir na página 144. Essa daqui, problemas nas grandes cidades. Vamos refletir sobre problemas enfrentados nas grandes cidades nos dias de hoje. Então, aqui refletir é pensar, tá? Então, primeiro ele começa falando como era antes. Como eram as ruas de uma grande cidade no começo do século XX? Por volta de 1900, ainda havia muitos veículos puxados por animais. Então, imagine, nas ruas tinha veículos puxados por animais, tá? Então, tinha carruagem, tinha carroça. Algumas ruas eram calçadas com pedras, mas a maioria era de terra. Sítios com plantações ficavam perto dos centros urbanos. Os sítios com plantações ficavam perto do centro da cidade, tá? Rios e córregos corriam a céu aberto e seus entornos alagavam no período mais chuvoso, podendo formar várzeas. Então, os rios e córregos, que são rios pequenininhos, estavam sempre correndo a céu aberto, tá? E o entorno desse rio, quer dizer, nas margens do rio, quando chovia muito, podia formar várzeas, que é terreno baixo e plano, em geral à margem de um rio. Então, nas margens do rio, podia a água subir, né, e ficar tudo alagado. Desde então, as grandes cidades mudaram muito. Depois, né, de vocês imaginarem aqui como era no passado as ruas, tá? Agora, aqui fala sobre o presente. A temperatura nos centros urbanos, quer dizer, nos centros das cidades, passou a ser mais alta do que nas áreas rurais próximas, em um mesmo dia, formando as chamadas ilhas de calor. Então, aqui está falando que lá no centro da cidade, tá? Onde tem menos árvores, tem bastante carro, tá? Tem asfalto, a temperatura fica muito alta. Muitos rios e córregos foram canalizados, quer dizer, foram cobertos, tá? Muitos rios e córregos estão passando por baixo do asfalto, tá? Por exemplo, na cidade de Jaú tem uma parte do rio que foi canalizado, tá? E está debaixo da rua agora, tá? Em outras cidades também isso acontece. E as suas margens foram cobertas por construções e avenidas. Então por cima passa uma avenida ou passa uma rua desses rios, tá? O uso de veículos que queimam combustível cresceu tanto que os congestionamentos e a poluição do ar se tornam um problema. Então, mudou os veículos, né? Não é mais os animais que puxam, né? São veículos que, para poder se movimentar, queima o combustível e solta fumaça, que polui, tá? E acontece os congestionamentos, quer dizer, às vezes está muito cheio de carro, demora para você chegar de um ponto ao outro. Nos dias mais quentes, o asfalto esquenta e os prédios dificultam a circulação do ar. E quando há fortes chuvas sobre o chão impermeável, quer dizer que não absorve essa água, né? Muita água escorre pelas sarjetas até chegar aos córregos e aos rios, que rapidamente se enchem e causam alagamentos. Então, não tem onde tem asfalto, não tem como o solo absorver essa água, tá? Então, eles vão escoando, vão correndo, essa água aí entra no bueiro e é jogado no rio. Aí é tanta água que o rio acaba subindo a água, né, e alagando em volta. Mas uma boa administração pode melhorar a vida nas cidades.
Então, aqui são coisas que o prefeito deveria fazer. Descobrindo os rios novamente e ampliando suas margens, tá? Então, aqueles rios que estão embaixo das ruas deveriam ser reabertos, tá? Retira todas as ruas e amplia as margens, tá? Para ter bastante lugar para a água, quando precisar subir do rio, ter aonde ficar sem invadir as casas, né? Destruir nada. Assim, a água das chuvas tem onde se depositar e as várzeas naturais são recuperadas. Criando áreas verdes, pois com mais plantas a temperatura e a umidade do ar tendem a ficar mais agradáveis. Então, se o prefeito plantar mais árvores, e tem que ser as árvores certas, que não incomodam as construções, né? Que não crescem muito e atingem os fios, né? Dos postes, tem que ser as árvores certas. Se plantar bastante, vai diminuir a temperatura na cidade, tá? Nas áreas urbanas da cidade. Pavimentando ruas com materiais que refletem mais os raios solares, diminuindo o superaquecimento nos centros urbanos. Então, usando materiais que não esquentam demais, tá? Então, aqui tem a solução para alguns problemas que foram falados aqui nessa parte do texto, tá? Então, como atividade, eu gostaria que vocês fizessem um desenho das ruas das cidades, né, com bastante espaço verde entre os rios, do lado das margens do rio. Coloca nessa cidade bastante árvores, tá? Desenha algumas ruas, o rio passando nessas ruas, tá? Bastante árvores. E as casas longe do rio, tá? Eu gostaria que vocês fizessem um desenho com essa solução aqui, tá? Depois manda a foto para a tia, tá? Qualquer dúvida, é só mandar mensagem.